Melhor deixar Não quieto. ia. É o Carson, bicho. Fica quieto. Mestre, Sinta-se honrado porque ele falou o teu nome. É mais ou menos assim. pro bem ou pro mal. Falando no grande jiu-jitsu, a pergunta feita pelo Luiz II, que você conhece também, a gente fez uma live aqui já com ele, o grande Luiz, dono da página Origens do Jiu-Jitsu, e o Grande Elton abraço. também, o grande Elton Silva, né, o autor, coautor da trilogia, junto com o Eduardo Corrêa, muito antes do MMA, os dois fizeram exatamente a mesma pergunta. Sabe muito. Grande Elton, sabe muito. A mesma pergunta eles fizeram, que é justamente sobre algo que a gente não vê hoje em dia e que você, Murilo e tantas outras lendas da Carson são exemplos máximos dessa situação, que é a famosa guarda ofensiva, aquela guarda Carson Gracie. Fala um pouco pra gente qual que era o segredo ali do treino, se era específico que ele fazia, claro, vale tudo, e por que a gente não vê nos dias de hoje esse tipo de guarda? Olha, o Floresto, é algo que eu me pergunto até hoje, tá? Eu me pergunto até hoje por que não vemos mais os atletas fazendo aquela guarda. Porque, olha o Tetel aí. Tetel, meu irmão, muitas histórias juntas. Grande Tetel. Saudade, Tetel. Beijo no coração. Cara, realmente é uma pergunta muito interessante, porque eu não tenho uma explicação para você, uma explicação com grande solidez sobre o fato. Eu tenho suposições, tá? Achismos. Qual é o meu primeiro? A guarda que você fala, a gente sabia fazer muito bem uma guarda que é oriunda da defesa pessoal, uma guarda escudo, uma guarda de proteção, e fazíamos com muita eficiência, tanto para raspar, quanto para ir para as costas, quanto para finalizar. E para não ser golpeado. Né? O princípio dela é não ser golpeado, não ter seu rosto atingido. No ground and pound, né? Quando ela tenta estar por cima. E o Carson treinava muito isso, sim. A gente fazia muito bloqueio, que era um treino muito específico para desenvolver esse tipo de guarda. E o que eu vejo? Lutadores hoje em dia, primeiro que eu acho, aí que vem minha teoria, digamos assim, não sei se eu posso colocar essa palavra, mas vamos colocar a teoria do Carlão sobre o fato dessa guarda não ser utilizada mais hoje em dia. Primeiro fato, eu acho que a galera que treinava muito essa guarda não virou treinador de MMA. Tá? A maioria delas, tá? A maioria não virou treinador que usava essa guarda. Tá? Você vê quem tinha muito essa guarda, o Murilo virou, mas você vê que ele foi para o jiu-jitsu específico, né? O Alan Góes, eu tal. Ou seja, a gente teve períodos ali com MMA, mas a gente não formou atletas com a mesma perspectiva e mesmo entendimento. E talvez isso possa ter sido também um fato. Não criaram outras gerações com conhecimento, com entendimento dessa guarda. Eu acho que isso pode ser um fato. Outro fato, o MMA ele ficou muito físico, mais físico do que a época do Vale Tudo, onde os rounds eram mais longos, tal. Ficou muito físico. Então os atletas não querem ficar muito tempo por baixo. Eles querem rapidamente ficar em pé. E aí eles optam ou por travar, segurar ali na guarda fechada para o juiz, o árbitro, melhor colocando, interrompa a luta, ele fica de pé, ou para o tempo passar, né? Ou eles usam ali a grade para ficar de pé. Poucos utilizam a guarda como meio de ataque e também com o princípio da defesa. Poucos. Eu acho que isso é um ponto importante. Também, eu acho que o fato do MMA só não tão um esporte tão atlético, tão intenso, os caras não querem ficar muito tempo por baixo porque sabem que a leitura do árbitro, dos juízes, não é muito favorável a quem joga por baixo, até mesmo porque poucos entendem a dinâmica da guarda. Poucos. Nem todo juiz entende aquela dinâmica da guarda e acham que o cara está por baixo, ele está sempre numa posição ruim, uma posição defensiva. Quando não, muitas vezes por baixo tem uma série de ataques ou posições que você neutraliza o posicionamento que está por cima. Dito isso, tem uma terceira suposição para complementar essa minha teoria. O fato dos atletas do jiu-jitsu ou aprenderem jiu-jitsu, muitos deles, não para competirem, nem para evoluir no jiu-jitsu,
eles não aprendem mais a defesa pessoal. Eu acho que isso é um outro ponto para complementar. Os atletas que vão fazer jiu-jitsu é para competição ou é para o lifestyle, mas poucos hoje, ou poucas academias, elas ensinam defesa pessoal. Por exemplo, o jiu-jitsu nos Estados Unidos está muito ligado ao no-gi, né? Ao sem kimono. Então os caras têm muito sem kimono, competição de sem kimono, muitos ataques de chave de pé, calcanhar, tal. Jiu-jitsu esportivo também é muito jiu-jitsu de competição, né? Jiu-jitsu de competição. Então os caras usam muito jiu-jitsu para competir. No Brasil também. Hoje o jiu-jitsu cresceu muito, né? São vários campeonatos, com milhares de atletas em cada campeonato. Então o jiu-jitsu de competição vem ganhando cada vez mais musculatura, né? O de kimono e o sem kimono. Nos Estados Unidos, mais ainda o no-gi, o sem kimono. E o fato de você ter, primeiro, atletas do passado não mais estarem envolvidos diretamente na formação de novos atletas, atletas que utilizavam essas ferramentas. Isso é um ponto. Outro ponto, o fato da regra, do tempo, do atleticismo do MMA atual, fazer com que o cara não queira ficar muito por baixo e com isso ele não consegue desenvolver, ter tempo hábil para desenvolver uma técnica, uma habilidade de neutralização e ataque. Isso é um outro ponto. E o ponto final, para mim, é que o cara que treina jiu-jitsu hoje, ele visa mais a competição e ele não mais treina a base da defesa pessoal. E essa guarda do Carson, ela tem a raiz na defesa pessoal. Então, diante dessa minha colocação, eu acho que a minha teoria, né, pegando elementos das três colocações que eu fiz, fazem a minha teoria porque você não vê mais aquela guarda carson-graciana sendo utilizada com eficiência no MMA mundial na atualidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se outros companheiros meus que utilizavam aquela guarda ou pessoas que vivenciaram aquilo têm o mesmo posicionamento que eu em relação a isso. Mas eu acho que são esses três pontos chaves que fazem que as pessoas não utilizem mais esses movimentos no MMA. Mestre, falando no Carson, vou fazer uma pergunta. Não sei se eu vou conseguir elaborar ela da melhor maneira possível. Antes de tudo, mandar um abraço para o grande Marcelo Tetel, também uma figura que eu tenho um carinho e respeito muito grande, pessoa da melhor qualidade. Qual que você acha, quando a gente pensa na história, principalmente do Vale Tudo MMA, o Carson aparece como um dos maiores lutadores de todos os tempos e depois se transformou, talvez, no mais emblemático mestre da história. Lógico que tem outros mestres tão vencedores ou com mais anos como mestre do que ele, né? E que conseguiram ter mais títulos ainda, aquela coisa toda. Você pega o grande Rudimar e outros grandes nomes também no mundo inteiro, como o pessoal hoje em dia da América Top Team, né? Enfim, com vários e vários títulos. Mas o Carson, com o trabalho que ele fez, ele modificou ali, em determinado momento, a chave da história, né? Ele modificou. Qual que você acha que foi a grande genialidade dele como mestre, aí na parte quando ele virou treinador? Ele soube adaptar exatamente isso, colocar algo... Deixa eu tentar levar o que seria a parte da defesa pessoal para o jiu-jitsu e o jiu-jitsu dentro do MMA. Algo que ele pensou antes de todo mundo. Algo que era o diferencial que você, como lutador, olhando hoje, fala, no caramba, o Carson, ele pensou isso naquela época, a guarda que ele tinha era algo que ele pensou minuciosamente, o que ele pensou que era diferente do que todo mundo fazia na época. E aí que a gente vê a genialidade da contribuição dele. Não, cara,